A síntese que o nosso entendimento efetua é absolutamente fundamental com relação a tudo que é para nós. Nós vivemos naquele quadro azul. Não há nada para nós a não ser aquilo que entra em nossa consciência. Tudo, todos os objetos, todas as emoções, todas as fantasias, todos os desejos, tudo é para nós apenas aqui dentro, na consciência. Nessa consciência nós temos a noção de que algo existe fora dela. Mas essa própria noção é uma noção dentro da consciência. Nós nunca conseguimos sair dela e só temos acesso àquilo que entra nela. Mas o Kant argumenta que a única entrada à consciência é essa síntese. E essa síntese é um ato nosso, um ato de nosso entendimento. Não é um ato voluntário, deliberado, conforme nosso desejo. É um ato inconsciente, melhor dizer, pré-consciente, que foge de nosso controle, mas que, mesmo assim, é ato nosso que nós precisamos atribuir a nós e que tem sua origem na espontaneidade de nosso entendimento e não em alguma influência que vem de fora. O que vem de fora é o material para a síntese. A síntese ela só sintetiza, ela não cria. Então ela precisa ter um material que ela possa sintetizar. E este sim precisa ser dado a nós. Isso quer dizer, nós não conseguimos produzir, então precisa ter algo que provoca isso em nós. E este algo nós chamamos a coisa em si, e este processo de provocar nós chamamos de afeição. Pela afeição, nós recebemos um múltiplo de impressões sensitivas, mas essas por si só ainda não são conscientes, não apresentam nada para mim, só apresentam algo para mim quando foram sintetizados. O resultado dessa síntese é o objeto em minha consciência. Quer dizer, algo que tem unidade, que é algo que é distinto e, até certo grau, é claro para mim o que é. Não completamente, não em todos os detalhes necessariamente, mas eu tenho certeza de que algo está em minha frente. Isso é algo dentro de minha consciência, evidentemente. Eu não estou saindo fora de minha consciência, mas dentro de minha consciência, algo está em minha frente, algo distinto, algo que se apresenta a mim. Então, antes da síntese não tem nada para mim, nada aparece para mim, nada é fenômeno para mim. Portanto, essa multiplicidade aqui, que já pertence a mim, que já é dentro do âmbito do objeto, do sujeito, ela, enquanto tal, nunca é consciente, ela torna-se consciente pela síntese, mas essa síntese, naturalmente, ela modifica o múltiplo, ela dá estrutura a ele, ele dá forma a ele, e aí faz dele um objeto ou pelo menos uma figura. E por isso essa síntese aqui ela é tão fundamental.
tudo bem, tem tudo isso aqui, né? Tem tudo isso aqui no lado esquerdo. Mas com relação a mim, tudo começa com a síntese. Porque com ela começa a consciência, começa o para mim. E como eu não posso alcançar nada lá fora de minha consciência, isso aqui, a coisa em si, afeição e múltiplo da intuição, isso é, para assim dizer, a pré-história da síntese. Não tenho acesso a isso, eu só preciso assumir que haja isso, porque eu sei que a minha síntese, ela não é uma criação a partir do nada. Ela é condicionada. Disso eu tenho consciência, que eu não tenho controle sobre aquilo que eu queria saber ou imaginar. Então eu sei que a minha síntese ela é espontânea, ela é originária, mas ela não começa a partir do nada, ela é condicionada pelo material que ela sintetiza. Portanto, embora eu nunca tenha acesso epistêmico a este material, eu preciso assumir que ele seja dado antes da síntese. Antes nem no sentido temporal, mas no sentido de que a síntese só pode operar na base de um múltiplo dado da intuição. E este múltiplo, por sua vez, precisa ser provocado ou ser causado por algo fora de mim. Por isso, eu preciso assumir a existência da coisa em si. Da coisa como ela é em si mesma, fora de mim. Quer dizer, eu preciso assumir sua existência, mas nunca tenho acesso a ela, nunca terei um conhecimento sobre ela. O conhecimento que eu tenho sobre o objeto nunca é um conhecimento sobre a coisa em si, porque eu não estou permitido a assumir que aquilo que a síntese fez para constituir o objeto, para me dar o objeto, já se encontra aqui. Pelo contrário, eu preciso necessariamente atribuir tudo isso à minha espontaneidade. Então, por razões da coerência teórica de meu pensar, eu preciso assumir que isso aqui exista antes da síntese, mas tudo que eu conheço só se encontra aqui dentro. Neste ponto, o Kant já foi criticado pelo Schulze, depois o Fichte. Eles argumentaram, Kant, se você diz que eu nunca consigo sair daqui da consciência, então você nem pode falar sobre isso aqui, sobre coisa em si e afeição. Não? Porque aí você já está transgredindo o âmbito legítimo da investigação humana de nosso conhecimento. Nós não somos permitidos a desenvolver nem tais teorias como você, Kant, que diz ainda que a coisa em si existe. O problema é que sem a coisa em si, o idealismo transcendental cai no perigo de tornar-se idealismo extremo do tipo do Berkeley. O Fichte e depois Schelling e Hegel tentarão resolver este problema sem essa consequência, sem chegar de volta ao Berkeley, mas chegando a um novo tipo de idealismo, idealismo objetivo. Nós vamos ver isso, por enquanto vamos ainda ficar um pouquinho com o Kant. Eu disse que a síntese é a entrada à minha consciência, é ela que dá a mim os objetos
que faz com que algo seja para mim. Contudo, num outro sentido, num sentido até mais fundamental, podemos dizer que a síntese ela constitui a consciência. A consciência ela origina da síntese, ou melhor dizer, a consciência nada mais é do que o ato do sintetizar. A consciência não é uma caixa onde o conteúdo é dado, mas a consciência é um ato, a consciência é um acontecer subjetivo, mental, mas não é algo fixo, é um fluxo, é um acontecer. E aquele acontecer, ele justamente é a síntese, o sintetizar. Este é o acontecer da consciência. Então, a síntese praticamente é a consciência. Ela é a consciência e nessa consciência ela articula um conteúdo e este conteúdo é aquilo que é dado para mim na consciência. Algumas pessoas dizem que o Kant não faz epistemologia, mas ele faz crítica da razão pura. Epistemologia, né, a teoria do conhecer. Isso não é errado e não é bem verdadeiro, porque o Kant nos dá sim também uma teoria do conhecimento, de como o conhecimento funciona. É verdade, o interesse dele não é apresentar uma teoria completa do conhecimento, mas ele só investiga o conhecimento na medida em que isso serve para ver o que é que nós podemos conhecer e o que não podemos conhecer, onde são os limites. Então, para assim dizer, o Kant não leva sua investigação epistemológica até o fim, mas até o ponto de seu projeto crítico. Investigar o que o conhecimento humano pode e o que ele não pode. Mas nesse projeto, na execução deste projeto, ele diz muita coisa sobre o conhecer humano, a epistemologia. Contudo, seria mais exato ainda, a meu ver, dizer que o Kant desenvolve uma teoria da mente ou da consciência. O que ele nos explica não é, em primeiro lugar, o que seja uma crença verdadeira e certa. Essa é, né, a definição básica com a qual a epistemologia trabalha normalmente. Essa noção, uma noção fundamental daquilo que é conhecer. Mas o interesse do Kant, numa primeira instância, nem é a verdade, nem a certeza, mas como é que podemos ter qualquer conteúdo em nossa mente, em nossa consciência. Como é que nós podemos ter consciência? Essa questão se essa consciência é verdadeira e certa ou não, essa é completamente secundária. Porque este primeiro problema, ele já é grande demais. Como é que nós podemos ter consciência? Como é que algo pode ser dado para nós? E a resposta do Kant é: para isso, algo precisa ser dado. Nós precisamos receber algo,
mas além disso, nós mesmos precisamos espontaneamente atuar, fazer algo, e isso é aquela síntese. A síntese originária, transcendental, do entendimento pelo qual o material múltiplo, desorganizado da intuição é estruturado e tem forma. Isso, evidentemente, ainda não é uma teoria sobre a verdade ou a certeza deste conteúdo, mas sobre a possibilidade de tal conteúdo em nossa mente. E aqui é bom saber que o Kant usa a palavra conhecimento em alemão, evidentemente é Erkenntnis, de uma maneira diferente do uso de hoje em dia. Hoje em dia, Erkenntnis em alemão é conhecimento, como no português, e conhecimento implica verdade e certeza. Contudo, o Kant fala da possibilidade de um conhecimento falso, de eine falsche Erkenntnis. Naturalmente, isso implica que, para o Kant, este conceito de conhecimento, de Erkenntnis, não contém verdade nem certeza. É um outro uso dessa palavra que de fato existiu naqueles tempos. Erkenntnis, ou conhecimento, muitas vezes era usado no sentido de hoje, uma crença que é verdadeira e certa, mas também era possível usar essa palavra neste outro sentido, pelo qual Erkenntnis simplesmente é algo em minha mente, algo de que eu tenho consciência, mas que não necessariamente é verdadeiro nem certo. Agora, quando refletimos o que seria isso em nossa linguagem de hoje em dia, naturalmente isso não seria conhecimento, mas isso seria simplesmente conteúdo da consciência, conteúdo mental. E mais exatamente, conteúdo da consciência discursiva, quer dizer, consciência que se articula em conceitos e não apenas em figuras da intuição ou da imaginação. Então, o que o Kant faz, no primeiro instante, fundamentalmente, é teoria da mente, teoria da consciência. Como é que algo pode ser dado para nós, como é que algo pode ser fenômeno para nós, como é que nós podemos ter conteúdo em nossa consciência. O interessante é que a explicação, a resposta a essa pergunta, ela já tem consequências para a questão do conhecer, no sentido dos nossos dias. Na base dessa teoria do conteúdo cognitivo, nós vamos ver que certos tipos de conhecimentos são possíveis e outros são impossíveis. Aí, para responder a isso, nós não precisamos mais olhar para as coisas externas, a coisa em si. Há processos entre objetos externos em nossa mente. Nós só precisamos olhar para a estrutura de nossa mente, para as condições da possibilidade de recebermos conteúdo cognitivo. Quando olhamos para isso,
diz o Kant, aí nós percebemos que as possibilidades de nosso conhecimento são limitadas. Isso vamos ver a seguir. Antes, queria aprofundar mais um pouquinho essa teoria do conteúdo cognitivo que o Kant desenvolve. Então, nós podemos distinguir 3 faculdades cognitivas no sujeito. Na verdade, as 2 últimas pertencem juntos, de tal forma que até podemos dizer que são 2 faculdades. A diferença fundamental é que nós temos uma faculdade receptiva e uma faculdade espontânea. Essa distinção ela é absolutamente fundamental para o Kant e para ele pareceu completamente evidente. Nós não somos deuses, nós não criamos a partir do nada. Tudo que tem em nossa mente é condicionado e isso quer dizer que nós somos receptivos. Nós temos uma faculdade de receptividade e isso é a intuição. Essa palavra no português de hoje em dia, como também no alemão, hoje em dia tem vários sentidos. Aqui é um sentido bem preciso e bem limitado. É o intuir no sentido de perceber com os sentidos, de sentir, de ouvir, de perceber cor, de perceber sons. Isso é intuir, isso é intuição. Então nós precisamos ter um órgão da receptividade porque evidentemente nós somos condicionados, o conteúdo de nossa mente ele é condicionado, nós não somos donos dele. Então, receptividade ela funciona a partir da afeição. Para sermos afetados, precisamos pressupor algo que nos afeta e essa seria a coisa em si. Isso já expliquei. Mas com relação a nós, o que nós temos é a receptividade. Contudo, não podemos ter apenas receptividade, precisamos também ter uma faculdade de espontaneidade, quer dizer, de agir, de atuar a partir de nós mesmos. Porque essa síntese, ela tem essa característica, ela é espontânea e essa é absolutamente indispensável para que a nossa consciência tenha conteúdo. Então, temos a intuição, que é passiva, receptiva, e temos o entendimento, que é ativo, espontâneo. Também temos razão, isso eu vou explicar a seguir. A coisa em si afeta a nós, e o resultado disso é o múltiplo da intuição. Em nosso órgão receptivo, em nossa intuição. Contudo, isso ainda não é nada para nós. Agora atua a síntese. E ela sintetiza este material e faz dele algo articulado, algo distinto, algo no sentido mais estrito. Essa síntese ela tem uma dupla face. O Kant também fala em 2 sínteses, mas por um lado são 2, por outro lado é uma. A unidade dessa síntese é uma única, embora ela, para assim dizer, ela tenha 2 momentos ou ela se articula em 2 lados.
a primeira articulação é na própria intuição, para assim dizer, a síntese ativa do entendimento, ela opera na receptividade. Ela, para dizer, pega aqui e leva de volta a intuição. E o resultado disso são as figuras, né? As figuras espaciais, as figuras tonais, as figuras, mesmo que seja de um cheiro, qualquer coisa figurada que tenha alguma forma para nós é resultado dessa síntese. Isso é síntese figurativa em nossa intuição. Então, mesmo uma mera forma, ou até uma mera forma geométrica, mesmo uma mera imaginação, uma imagem que aparece num sonho, pressupõe a síntese, porque tem unidade, apresenta figura, é um algo, e só pode ser um algo a partir deste ato espontâneo do sintetizar. Essa é a primeira síntese, a síntese figurativa, que nos dá figuras. A outra síntese, que de certa forma é mais fundamental, ela é a síntese do próprio entendimento que opera no próprio entendimento. E essa nos dá algo conceitual, algo discursivo. Ela nos dá juízos. Então aqui temos, por exemplo, a figura, a imagem de uma árvore em nossa mente. Aqui temos um juízo. Por exemplo, a árvore é verde. Essa é uma distinção fundamental, ou que o Platão já tinha chamado a atenção a isso, né, quando ele distinguiu as ideias das coisas concretas. Essa é uma distinção semelhante, embora não seja uma distinção ontológica, mas dentro de nossa mente. E aí, né, a opinião do Kant este é o lugar certo dessa distinção. Em nossa mente, nós temos, por um lado, figuras sensitivas, pelo outro lado, nós temos conceitos e juízos. Aqui nós intuímos, aqui nós temos imagens, aqui nós pensamos e aqui nós temos conceitos e juízos. Essa é uma observação geral, essa distinção. Agora, o interessante é que o Kant agora consegue explicar de onde vem essa estrutura do juízo, do julgar. O juízo nada mais é do que o ato da síntese. O juízo é, para assim dizer, a maneira como a síntese se articula em nossa mente. E como a síntese é absolutamente fundamental, então o julgar, o juízo é fundamental. Ele é o ato fundamental de nosso entendimento, de nosso intelecto. Nós pensamos julgando. Essa é, para assim dizer, a forma ordinária do intelecto, né? do inteligir, né? do compreender, né? de pensar um conteúdo discursivo, onde nós não apenas temos uma figura, mas onde nós pensamos, onde nós usamos nosso intelecto. Então, a síntese, ela produz as figuras na imaginação e ela produz ou se articula na forma dos juízos em nosso entendimento. O juízo é, para assim dizer, a articulação direta da própria síntese
em nossa mente, em nossa consciência. Atrás da síntese é o sujeito transcendental. Contudo, o sujeito transcendental, na verdade, não é nada fora da síntese, né? Como um Deus, uma alma que opera essa coisa. Ela nada mais é do que a estrutura reflexiva da síntese. A síntese, ela é transparente para si mesma, né? Quando eu já disse isso, quando eu estou consciente, eu estou implicitamente consciente de que eu estou consciente. E como consciência é sintetizar, essa consciência da consciência, essa autotransparência da consciência é justamente a autotransparência dessa síntese. A síntese sintetiza, mas ao mesmo tempo ela é implicitamente consciente de seu ato de sintetizar, de sua espontaneidade. E o sujeito transcendental só é isso. Só é a consciência da unidade da síntese no próprio ato de sintetizar. Então, o sujeito transcendental é alguma coisa completamente abstrata, não é uma pessoa que tem um certo nome, que tem certas propriedades, características. Ela é um conceito limite, né, que apenas indica a unidade da síntese que é autotransparente. Para assim dizer, a pura consciência do eu da primeira pessoa no ato da síntese, sem que essa primeira pessoa saiba algo sobre si, porque isso já seria autoconsciência empírica. O sujeito transcendental é o sujeito da autoconsciência transcendental e nada fora disso. Então, o sujeito transcendental é a articulação da unidade da síntese que, para assim dizer, se continua em qualquer síntese e na sequência das sínteses pelas quais eu efetuo minha consciência. Com isso, o sujeito transcendental é algo fora do alcance de nosso conhecimento. Isso pode parecer paradoxo, porque este é o sujeito de minha autoconsciência, né, de minha eu-consciência, de minha consciência de primeira pessoa, mas o ponto é que eu só posso saber que este sujeito existe, mas nada posso saber sobre ele. E aí, isso é o mesmo que vale para a coisa em si. Aí, quando também diz, eu preciso assumir que a coisa em si existe, mas nada posso conhecer sobre ela, nada de específico. O mesmo vale para o sujeito transcendental. Eu tenho certeza absoluta que ele existe, mas nada sei especificamente o que ele é. E tais coisas que são inacessíveis para nosso conhecimento articulado, para nosso conhecimento distinto, conhecimento de algo, são númenos. Então, coisa em si, sujeito transcendental, e algumas outras coisas são númenos. Algo que eu apenas posso pensar, né? Eu preciso pensar que haja coisa em si, preciso pensar que haja sujeito transcendental, mas não posso saber nada sobre essas coisas, nada de específico, nada de articulado. Coisa em si e sujeito transcendental, e outras coisas são númenos,
eu não posso excluir sua existência, pelo contrário, até preciso assumir sua existência, mas nada posso conhecer sobre eles. Diferente dos números, são os fenômenos, que é justamente o conteúdo de minha consciência dentro da caixa azul. Então, temos a síntese, que é, para assim dizer, o centro de tudo, o sujeito transcendental, que nada mais é que o aspecto de unidade e de autotransparência da própria síntese, e nós temos o conteúdo de nossa consciência, que é produzido pela síntese, constituído pela síntese. Não criado a partir do nada, ao nosso bel prazer, mas a partir do material múltiplo da intuição. Ainda temos a razão, e essa é a nossa faculdade de fazer inferências. A nossa faculdade de operarmos silogismos. Usei aqui um exemplo que é apto para isso aqui, né? A árvore é verde, toda árvore verde faz fotossíntese, portanto a árvore faz fotossíntese. Tem árvore que não é verde, aqui no Nordeste às vezes, né, mas no sul do país e na Alemanha, no inverno, em certas épocas de anos, algumas árvores perdem suas folhas, então não são mais verdes, não fazem mais fotossíntese. Então, para essas árvores vale que não fazem fotossíntese neste momento durante o inverno, portanto, esse silogismo, né, ele faz sentido, ele não é uma tautologia, não é uma banalidade. Uma árvore, ela faz fotossíntese quando ela tiver folhas, quando ela estiver verde, então vale este silogismo. Quando fazemos tal silogismo, nós vamos para além de nossa experiência imediata, que é articulada pelo entendimento. O entendimento articula a minha experiência agora no momento. Agora no momento eu vejo essa árvore, então eu afirmo a árvore é verde. Isso, para assim dizer, aparece em minha mente, né? Essa noção, essa convicção. Essa árvore ela é verde. A razão, ela, para assim dizer, ela pega este juízo, este conteúdo do entendimento, e aí vai para além dele. Evidentemente, ela precisa de mais alguma coisa, né? Além deste juízo, né? Desta experiência atual, ela precisa, por exemplo, lembrar, árvores fazem fotossíntese quando tem folhas. Então, essa árvore ela tem folhas, ela é verde, então ela está fazendo fotossíntese. E com isso, a nossa razão chega a uma conclusão, a um novo juízo, que, para assim dizer, ela mesma produz. Este juízo não é mais o resultado de uma experiência, de um processo de experiência direta. Eu não estou vendo, né, a fotossíntese, não estou percebendo a fotossíntese que a árvore faz. O que eu estou vendo é a árvore que é verde. E essa conclusão de que essa árvore que eu estou vendo é que ela está fazendo sua fotossíntese, isso é um conhecimento inferencial, que vai para além da experiência direta. Naturalmente, nós fazemos isso constantemente, né? E nosso conhecimento fosse muito, muito limitado se não tivéssemos essa faculdade da razão.
essa também é uma faculdade de nossa espontaneidade, porque somos nós que estamos inferindo, que estamos fazendo silogismos, só que essa vez isso acontece dentro de nossa consciência, não é mais algo que constitui nossa consciência. Por isso, aparentemente por isso, o Kant não dedica muita atenção a essa coisa. Eles não se interessa muito pela razão, diferentemente do Hegel, por exemplo, que vai dizer que a razão é o fundamental, a faculdade fundamental do intelecto e não o entendimento. Mas para o Kant, essa operação, essa síntese inferencial que a razão faz, evidentemente, não tem este papel fundamental que a síntese do entendimento tem, e, portanto, ele não diz mais muita coisa sobre ela. Certamente, evidentemente, o Kant aceita e valoriza essa faculdade da razão de fazer inferências. Contudo, na crítica da razão pura, ele só trata de uma consequência muito específica dessa possibilidade da razão de ir para além de uma experiência dada. E essa é a possibilidade de ir para além da experiência até algo que vai para além de toda e qualquer experiência. E essas são as ideias de Deus e da alma e do cosmos. Né? Essa faculdade de fazer inferências, ela nos permite ir para além da experiência imediata, direta, que temos agora no momento. No caso do exemplo, onde eu concluo que a árvore faz fotossíntese, o resultado dessa inferência, outra vez, é uma afirmação empírica. Fotossíntese é algo do mundo empírico, do mundo físico. Eu, no momento, não estou vendo essa fotossíntese, não vejo como a árvore faz fotossíntese. Mas eu posso fazer experimentos no laboratório e aí eu posso comprovar empiricamente que a árvore faz fotossíntese. Então, isso é uma afirmação que pertence ao mundo empírico e que é capaz de uma afirmação empírica. Sobre tal uso da razão, o Kant quase diz nada, embora seja óbvio que este uso ele acontece quase em todo momento e que ele é muito fundamental. O que interessa ao Kant é um outro uso dessa razão, dessa faculdade de fazer inferências, onde eu não vou apenas até outros estados de coisa empíricos, outros fatos empíricos, mas onde eu vou até algo que está além de toda a experiência. E a razão, ela me permite formar tais conceitos. Quer dizer, o Kant explica a partir da razão como nós somos capazes de desenvolver essa noção, por exemplo, né, de Deus, da alma, do cosmos. O problema é que eu consigo bem formar estes conceitos, né? Mas será que eu também posso usar estes conceitos? Será que estes conceitos também têm um uso legítimo
para nos conhecer. E aqui o Kant diz, não. Assim, algo não empírico, mas a priorico, que tem validade. Essas são as formas a prióricas, das quais nós já falamos. Tá? Eu estou lembrando da máquina fotográfica, de espaço e tempo, e das 4 lentes que organizam o input, os raios de luz, na metáfora e na teoria do Kant, o múltiplo da intuição, que estabelecem uma ordem, uma discernibilidade onde antes não tem nada de distinto. Então eles são absolutamente fundamentais. Essas são as categorias do entendimento. São 4 vezes 3 categorias. Então, formas da intuição, espaço e tempo. Formas do entendimento, que são conceitos, que são categorias do entendimento. Essas formas transcendentais nós descobrimos, naturalmente, naquele conteúdo que nós temos em nossa consciência. Naturalmente, porque este conteúdo ele foi estabelecido, ele foi constituído por meio da atuação dessas formas. Portanto, quando nós temos em nossa mente alguma figura visual, alguma figura tonal, alguma figura de nosso tato, essa figura ela é dada para nós no espaço, ou pelo menos no tempo. Tá? Tipicamente em espaço e tempo, mas no caso de uma figura tonal também só no tempo. Então, os objetos são dados para nós em espaço e tempo. Isso não é surpreendente, né? Porque espaço e tempo são as formas da intuição, né? As formas pelas quais ou nas quais um conteúdo é dado para nós. Quer dizer, espaço e tempo não são algo fora do sujeito, mas algo do sujeito. Só que o sujeito, não, no primeiro instante, né, o sujeito normal, que ainda não fez filosofia kantiana, ele não percebe isso. Ele acha que espaço e tempo pertence ao objeto, né? Pertence, por exemplo, a essa árvore, pertence ao mundo empírico. Né? Porque é nos objetos que o sujeito percebe espaço e tempo. Mas, na verdade, é uma contribuição que ele mesmo, o sujeito mesmo, ele fez. O mesmo vale com relação às categorias, qualidade, quantidade, relação e modalidade. Essas nós já encontramos no objeto. Qualquer objeto tem quantidade, tem qualidade, se encontra em relações e tem modalidade. Tem certas possibilidades, certas necessidades, uma certa realidade. Mas por que é que nós encontramos isso no objeto? Porque nós, o sujeito transcendental, constituiu o objeto usando essas formas, formando o objeto sob essas formas. Então, aqui vocês estão vendo o juízo, ele está nos apresentando objetos. Nós pensamos em juízos. O julgar é a atividade de nosso pensar. Mas o conteúdo, né, o que nós estamos pensando, o que está, para assim dizer, em nosso foco, quando nós julgamos, é o objeto, pelo menos tipicamente, originalmente, inicialmente.
né? Nós pensamos sobre objetos no ato de julgar. Então, o juízo nos apresenta o objeto. No objeto nós encontramos quantidade, qualidade, relações e modalidade. Ingenuamente nós pensamos que isso é coisa do objeto. Objetos têm isso. Essa é a visão ingênua ontológica das outras categorias. Mas, na verdade, os objetos têm tais categorias porque nós, enquanto sujeitos, na síntese, constituímos os objetos com essas formas. Os objetos fenomenais, os objetos de nossa consciência, os objetos empíricos como eles são dados para nós, não a coisa em si, naturalmente. Então, objeto de agora em diante, para o Kant, é objeto da experiência, objeto dentro disso aqui, dentro da mente. Então, essas são formas transcendentais e com isso essas formas têm validade. Validade para todo qualquer conteúdo em minha consciência. Não tem validade para coisas fora do âmbito fenomenal. Não tem aplicação aos números. A coisa em si, sujeito transcendental, tais coisas. Mas lá dentro tem validade, tem aplicação. A física, ela está completamente certa, completamente justificada quando ela investiga relações causais entre objetos. Porque objetos empíricos, sempre têm relações causais, se encontram em relações causais necessárias. A razão, como eu expliquei, ela é capaz de desenvolver novos juízos a partir de juízos que ela já tem. Com esses novos juízos, ela consegue representar novos objetos, novos conceitos de objetos. E ela é até capaz de desenvolver conceitos que vão para além da experiência. Ela pega, por exemplo, o conceito da causalidade, o conceito de uma causa. Agora, causa e efeito, para o entendimento, é algo dentro do mundo empírico. Dentro do mundo empírico existem as relações de causa e efeito, e a causa, por sua vez, tem outra causa, e essa causa tem outra causa, aí tem uma cadeia de causa. A razão, ela pega essa concepção de causa e chega à noção de uma causa que, por sua vez, não é efeito, uma causa absoluta, uma causa primeira. E aí, tipicamente, ela chama isso de Deus. E o argumento é a cadeia das causas, não, a regressão das causas não pode continuar até o infinito, precisa ter uma primeira causa, essa causa todos chamam de Deus. Esse é mais ou menos, resumidamente, o argumento pela existência de Deus a partir da causalidade. Mas com isso, então a razão ela tem essa capacidade de desenvolver tal conceito, mas com isso ela desenvolveu um conceito que não é mais conceito de um objeto empírico. Porque uma primeira causa, uma causa absoluta, não é mais um objeto empírico, não é mais algo do qual eu possa ter uma experiência pelos meus sentidos, né? Ver, ouvir, cheirar, tatear. Com uma primeira causa, com Deus não posso fazer isso. Então, a razão, através de sua capacidade de fazer inferências, ela consegue formar conceitos de algo incondicionado
de algo que não pode ser mais objeto de uma experiência, de um contato sensível e de uma percepção sensitiva. A questão agora é, será que estes conceitos que a razão desenvolve podem ser usados para um conhecimento válido? Será que eu posso investigar se este conceito de Deus, por exemplo, que eu desenvolvi pela minha razão, se este tem aplicação? Quer dizer, se realmente existe algo que é Deus, algo ao qual este conceito corresponda. Tal entendimento seria metafísica, porque vai para além da física, vai para além do mundo empírico. Mais exatamente, seria metafísica do incondicionado. Aquilo que está para além das condições do mundo empírico. Seria algo transcendente. É isso que é ideia, conceito de algo que não é objeto de uma possível experiência. E aí o Kant diz que tal uso é ilegítimo. Por quê? Porque estes conceitos de causalidade ou de quantidade, de substância e acidente, de necessidade, todos estes conceitos são apenas formas para formar material empírico. Não tem outra aplicação, não tem outra legitimidade, só serve para isso aqui, para estruturar a síntese. Essa é a fonte de validade, mas também o único âmbito de sua validade. Estruturar a síntese, dar forma ao ato da síntese. E a síntese sempre é condicionada, sempre é síntese a partir de um múltiplo dado na intuição. Mas quando nós pegamos, por exemplo, o conceito da causalidade, que é uma das categorias, e a partir deste conceito formamos o conceito de uma causa absoluta, incondicionada, aí nós vamos para além deste âmbito da aplicação válido deste conceito, que é a síntese do múltiplo da intuição. E com isso, estamos ultrapassando o âmbito da legitimidade do uso deste conceito. Quer dizer, podemos desenvolver estes conceitos? Sim. É quase inevitável, diz o Kant, que a razão vai chegar a tais conceitos. É para dizer, sua dinâmica inerente. E não tem nada errado com isso. Né? Claro, eu posso desenvolver qualquer conceito, né? Com isso aí não estou fazendo nada errado. A possibilidade do erro começa quando eu tento aplicar conceitos. Eu posso ter o conceito do unicórnio, não tem nada errado com isso. Apenas quando eu pretendo aplicar este conceito, e quando digo, existem unicórnios no Marte, aí, né, que eu erro. Mesma coisa com o conceito de Deus, da alma e do cosmos como um todo. Formar tais conceitos não tem problema. Mas a grande questão é, será que eu posso aplicar? Será que eu posso formar juízos usando estes conceitos que possam ser verdadeiros, ou talvez também falsos, mas que tenham algum valor de verdade que seja acessível para meu conhecer. E aí o Kant diz, não. Essas ideias
não tem uso legítimo, pelo menos não para a razão teórica, para o conhecimento, para o conhecer das coisas. Nosso conhecimento ele é limitado a objetos de uma possível experiência.